dona Nicole. Tá tão bonitinha que essa roupa, Mariazinha. Ai, obrigada. A senhora deu uma força no meu salário. Mas eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu tava ouvindo um negócio assim, falando assim do assunto aí com o seu Bob, e ele falou um negócio de dente. Tem um negócio novo agora, um tratamento que faz, que chama lente nos dentes. É eu mesmo? acho que o Bob, que é o marido da Suzy, fez. Eu achei muito bonito, né, Mariazinha? Nossa, bafão. Olha, a senhora agora que já melhorou a finança pro visu, daqui a pouco aumentar a finança pro sapato. A senhora pode aumentar a finança também pra dar um jeito, ó, no meu sorriso. Mariazinha, esse negócio de sorriso é muito caro. Meu Deus. Aí a senhora pode, assim, ó, fortalecer. Meu Deus, mas dá o pé, você quer a cabeça. Não. Uma hora você quer um sapato, outra hora você quer um aumento. Quero melhoria, eu vou falar com o meu advogado. Melhoria? É. A senhora já é bem... Ó, nós aqui do programa podemos ficar muito melhores. Porque a senhora é uma pessoa linda e maravilhosa. A senhora é reflexo. A gente tem que ser, ó, o seu espelho, a sua semelhança, tudo de bom. A gente vai receber agora uma dentista, que é a doutora Andréia Mello. Show. E ela é especialista em lente. E é isso que o Bob fez. Tá bom, então. Que é um processo novo. Isso. Eu vou convidar ela. Então eu vou lá fazer... Depois a gente tira as dúvidas com ela. Ela vai falar um pouco sobre isso. Tá bom, então. Então vou fazer umas coisinhas, vou voltar a fazer os meus afazeres. Aí pra senhora vir conversar com ela rapidinho, que eu tô doida pra ouvir o que ela tá falando. Presta atenção que agora vai ser o foco, agora vai ser o dente. Tá ótimo. Tchau, tchau, dona Nicole. Ela é especialista em prótese dentária e implantes. É mestre em ciência dos materiais pelo IME e doutoranda pela UERJ. Oi, doutora Andréia, prazer. Queria agradecer a sua presença. E quero tirar todas as minhas dúvidas, né, sobre o sorriso, sobre os dentes e todas essas novidades que têm entrado no mercado hoje, sobre lente e tantas coisas que eu tenho visto. Eu queria saber primeiro qual que é o preço de um sorriso. Eu que agradeço o convite. Obrigada por estar aqui conhecendo vocês, a equipe, todo mundo. Bom, eu costumo dizer que o sorriso não custa nada. Ele é de graça, ele ajuda quem dá e mais ainda quem recebe. Mas, enfim, nós podemos ajudar um pouquinho, mas literalmente o sorriso vem da alma, né? Ele não vem do dente. Verdade. A gente pode comprar um sorriso novo, você acha? Então, a gente pode ajudar. Hoje a odontologia evoluiu muito. Temos muita tecnologia, implantes, cerâmicas, enfim. Podemos fazer todo um planejamento para devolver dente, né? E é lógico que isso ajuda muito o sorriso. A gente tem muita gente, muito paciente tem procurado e várias histórias de que a pessoa não conseguia sorrir porque tinha uma ausência, perdeu um dente em alguma fase da sua vida. As pessoas mudam quando conseguem mudar o sorriso, assim? Sem dúvida. A autoestima melhora? Sem dúvida. Do paciente que não tem dente algum para o paciente lindo como você, que precisa de um pequeno detalhe. Eu costumo dizer que eu tenho uma modelo bem conhecida, que é uma paciente, virou uma amiga querida, e ela me falou, depois do tratamento dela, ela falou, Andréia, eu não fazia foto sorrindo, eu só fazia foto séria e com a imagem mais sexy, né, mais sensual. E depois que a gente fez o tratamento, eu consigo fazer foto sorrindo. Ela nasceu, né, sem um dente, mas ninguém sabia. E aí ela, quando nós terminamos o tratamento, a carreira dela mudou completamente. Ela fazia agora fotos simpáticas, fotos sorrindo. E mudou bastante. Você tem um centro também de aperfeiçoamento, onde eu sei que vários dentistas buscam, né, tá renovando, fazendo cursos. Como que é isso, assim? Então, a escola foi um sonho de graduação meu, desde que eu era muito novinha. Eu sempre gostei muito dessa Mas vida você acadêmica. continua novinha. O Botox. Eu sempre gostei muito dessa vida acadêmica, né? Eu, desde o 5º, 6º período, eu resolvi ser professora. Só que eu não queria largar a clínica, né? Eu sempre gostei muito de atender pacientes. Então, hoje a minha vida ela é dividida entre a vida acadêmica, por exemplo, amanhã eu dou aula a tarde toda e atendo de manhã e faço essa rotina meio louca, mas é bem gratificante. E aí, com 28 anos, eu tive uns problemas na coluna, hoje eu tô bem, graças a Deus, e resolvi investir mais nessa área e abri logo o meu centro de estudos bem nova, né? Já tem 4 anos isso, vai fazer 5 anos. E hoje é
eu tenho orgulho de dizer que é um centro reconhecido. A gente tem dentistas do Brasil inteiro. Eu recebo professor de Los Angeles, de Nova York. Eu tenho alguns professores, alguns nomes nacionais que eu era fã, né? E hoje eu posso contar com eles lá na escola e trocar informação e crescer mesmo profissionalmente. É muito legal. E eu tenho uma dúvida também, o que é bruxismo? Bom, bruxismo, na verdade, é uma doença que não tem cura, né? E ela tá associada a algumas outras patologias, algumas outras doenças, né? Bruxismo, na verdade, ele pode ter várias formas. O apertamento dentário, por exemplo, é um tipo de bruxismo. Existe o bruxismo noturno, que é o mais conhecido, né? Aquela pessoa que range os dentes durante o sono. Geralmente, o bruxista noturno, ele tá associado a algum distúrbio do sono, né? O paciente tem algum distúrbio de entrar no sono profundo. Existe algum aparelho para ajudar a curar o bruxismo? Então, o bruxismo não tem cura, mas existe um aparelho que, como ele range durante a noite, ou eu, por exemplo, eu sou uma paciente que tenho distúrbio de apertamento, não noturno, mas diário. Diário é ótimo, diurno. Às vezes eu tô num momento de estresse, eu estudando, tá muito associado ao estresse, e aí eu trinco os dentes, né? Eu tenho diversos atletas no consultório, pacientes atletas, que, principalmente lutador, que eles têm um masseter, que é esse músculo aqui muito rígido, muito forte, porque eu descobri isso ao longo dos atendimentos, que é uma máxima deles, que é trincar o dente e entrar no octógono, no ringue, seja lá o que for. Eles apertam, então você acaba desenvolvendo um distúrbio que é neurofisiológico. Então, o cérebro acaba mandando informação de aperta os dentes. E isso causa alguns problemas. Dor de cabeça, inflamação nos músculos do crânio, da cabeça. As dores crônicas, que a sua clínica é especializada em dores crônicas também, né, sobre isso. Também. Tem a ver com isso? Sim, então, um desses professores um dia foi dar aula lá na escola e eu rapidamente raptei ele, porque ele é especialista, tem vários livros sobre o assunto e ele hoje trabalha com a gente. São diversas dores. Na verdade, a Organização Mundial... O dente, ele gera essas dores, é isso? Não é o dente. Muitas dessas dores são relacionadas ao músculo. A Organização Mundial de Saúde, ela fala de que essas dores crânio, né, cabeça e face e dente, elas têm mais ou menos mais de 200 tipos de dores, olha isso. E às vezes a pessoa está com dor de cabeça, acontece muito isso lá no consultório. O paciente chega e para fazer lente de contato, né? Que na verdade hoje as pessoas têm me procurado muito para isso. O paciente chega para fazer lente de contato e quando nós fazemos pequenos exames fáceis de palpação, enfim, de sentir as áreas inflamadas, os problemas, a gente percebe que ele tem dores de cabeça crônicas. Ele já foi em neurologista, não resolveu, foi em oftalmo, não resolveu, porque está relacionado a algum tipo de patologia de que nós, dentistas, devemos cuidar, né? O bruxismo, a hiperfunção desses músculos. E como é esse procedimento de aplicação de botox para cefaleias? Então, essas dores, né, dores de cabeça, são muito comuns por conta disso que a gente está conversando, né, sobre a hiperfunção do músculo. E a toxina botulínica, o botox, o que ele faz? Ele vai impedir essa força muscular, né, para que você entenda que está em casa, a toxina vai inativar ou vai diminuir a força desse músculo que está hiperativo e está dando essa dor de cabeça. Então, nós aplicamos geralmente aqui no temporal, às vezes no masseter, que está em hiperfunção, e por conta dessa diminuição dessa força, da diminuição do movimento, da função... Que no caso vai paralisar o músculo. Exatamente, vai paralisar esse músculo que está excessivo, que está com uma força excessiva de apertamento, e o paciente que tem esse problema vai diminuir a dor de cabeça. Eu sou uma paciente que tenho esse tipo de problema e faço aplicação de toxina e melhora bastante, né, a minha dor. O sorriso é a expressão mais bonita que o ser humano tem? Eu acho que sim, né? Suspeita, eu né? sou dentista. Eu acho que às vezes, né, é ruim você sair de casa e não poder dar um sorriso, né? Não poder cumprimentar uma pessoa, não poder falar com o porteiro, não poder falar com a pessoa que está do seu lado, enfim, com quem quer que seja, né? Eu acho que um bom dia, ele ajuda qualquer pessoa a ter um dia melhor, né? Ainda mais na nossa cidade hoje em dia, que é uma correria enorme e tudo difícil e assustador, e medos e assaltos. Então,
Tem Eu acho algum isso tratamento que você tenha feito que ficou marcado assim na sua cabeça, uma história de autoestima depois que saiu com um sorriso novo? Eu tenho algumas. Eu tenho algumas histórias. Eu tenho essa dessa modelo que eu contei que me marcou bastante porque ela já é muito bonita, já era muito bonita. Eu tenho aquelas pessoas que tinham dificuldade de comer, que tinham dificuldade de falar, que tinham dificuldade de socializar e depois de reconstruir, né, o que elas tinham perdido, elas voltaram totalmente realmente a interação social. Eu tenho uma história muito interessante, porque a mulher fala mais, né? Então, eu tenho alguns homens que são mais fechados e eu tenho um paciente jovem, bonito, atleta, inclusive, e ele foi um Réveillon, né? E tava com a esposa dele, e a esposa dele veio me contar depois. Eu cuido muito de família, né? Vai um e depois vai a família toda. É engraçado isso. E ela veio me contar, doutora, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? O meu marido, estávamos jantando no Réveillon, eu briguei com ele. Eu falei, por que você brigou com ele? Ele estava sério, ele não falava com ninguém na mesa. Eu achei uma falta de educação. Na noite de Réveillon, ele não conversar com ninguém, é um absurdo. Tava banguela e ela não sabia. Exatamente. Ele perdeu um dente numa luta e falou, eu tô com uma dificuldade aqui e eu não queria sorrir por conta disso. Então, Tava dando assim, risada ele assim, tava, né? ele tava chateado. Então, não é que aquele sorriso que é dar risada assim, a gente já sabe que tá Exatamente. faltando dente. Pega um guardanapo, pega alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E, na verdade, ninguém percebia, era um dente lá posterior, mas afeta a autoestima da pessoa, né? Então, ele sabia, ele estava incomodado. E você vê, ainda bem que ele contou pra mulher dele, né? Que aí a gente pôde ajudar e resolveu rapidamente. Então, mudou completamente. Mudou a forma realmente dele interagir com as pessoas, né? Por conta de um problema que eu consegui resolver em um dia. Ô, doutora, eu tenho uma dúvida também. O mau hálito, ele é causado por falta de escovação ou ele pode ser também por má alimentação? Porque às vezes a gente sente um cheirinho na boca dos namorados estranho. Não sei se não escovou o dente direito ou se é má escovação. Você diz que também se não escovar a língua bem escovada também dá mau hálito. É verdade isso? É verdade. O que causa o mau hálito? São várias causas, né, o mau hálito. Geralmente, quando a gente fica algumas dietas e muito tempo sem comer, realmente vem o mau hálito que não é de origem dentária, tá? Mas o que é de origem dentária é ausência de fio, algumas doenças da gengiva. Existe uma bactéria na boca que a abreviação é PG, que é a Porphyromonas gingivalis. Ela é uma bactéria que tem um odor forte, bem forte. E existem algumas doenças que nós chamamos de doenças periodontais, são doenças de gengiva. E como é que faz para matar essa bactéria aí? Então, paciente que tem predisposição à doença periodontal, ele precisa ter um controle mais rigoroso e uma escovação mais rigorosa do que os pacientes que não têm essa tendência. Então, o fio dental, a escovação, a remoção dos tártaros, que são o quê? Essa placa bacteriana calcificada. Quando fica ali durante muito tempo, não é removida, ela calcifica, adere ao dente, você não consegue mais remover em casa, você precisa de ajuda profissional. Então, esse tipo de bactéria, ele é bem... E tem uma bactéria que leva a pessoa até a ter infarto, é verdade? Dependendo da saúde. Então, existem vários trabalhos que relacionam as bactérias orais... Parto prematuro. Parto prematuro. Então, existe isso? Existe essa ação coadjuvante dessa bactéria. Porque essa PG, né, essa bactéria, algumas dessas bactérias que são bem prejudiciais da boca, elas têm afinidade pela parede do coração, do miocárdio, elas têm afinidade por algumas articulações. Então, você tem o paciente com doença periodontal que não está controlado, ele tem mais tendência, está bem associado à artrite reumatoide. E tem como a pessoa identificar que está com essa bactéria em casa? Ou ela tem que... Em casa você pode perceber sangramento, você pode perceber quando escova, né, sangramento, você pode perceber sangramento espontâneo. Tem paciente que chega, mas a gengiva está sangrando espontaneamente. O cheiro é bem característico. Nós que estamos acostumados sentimos de longe o cheiro dessa bactéria. Mas geralmente, quando chega num estágio já muito avançado, você pode vir a sentir os dentes amolecidos. E aí você tem até perda, não, você não tem. Você tem até perda dentária por conta disso, né? Como é que a gente faz, doutora, quando a gente sente que o namorado ou um amigo tá com mau hálito pra encaminhar pro dentista? Porque às vezes a pessoa tá com aquele cheirinho, mas
é constrangedor, só que a pessoa acostuma com o cheirinho, né? Isso Mau é verdade. cheiro. Isso é verdade. Ela tá com cheiro de cocô, mas não... Isso é... Isso Ai, é verdade. misericórdia. Isso é verdade. As pessoas se acostumam, porque fica próximo, né? Então, você sente o cheiro e você se acostuma com aquilo. Como é que a gente vai fazer pra levar? É uma Existe. pergunta difícil, mas você pode falar, conheci uma dentista ótima. Maravilhosa, que deixa o dente Ou branquinho, você não né? sabe, minha mãe foi lá, ela tava com hálito ruim, nem sabia. Ou se não falar, ela deixa o dente branquinho, aí todo mundo quer ir. Deixa o dente branco e Entendi. faz lente de contato. Aí a pessoa vai e descobre que tem uma doença, Não é? né? É bem interessante, é por aí. Queria agradecer, doutora. Você é linda, obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo, adorei. Você é linda. Ela é uma das profissionais mais respeitadas e prestigiadas do mercado em procedimentos clínicos, cirúrgicos e estéticos. Eu tô com ela, com a dermatologista Vanessa Lopes. Tudo bem? Oi, Vanessa, quero te agradecer pela sua presença. Tenho muitas dúvidas para tirar hoje sobre botox, sobre preenchimento. Quero a sua ajuda poder, né, ter Vou uma... esclarecer tudo pra você. Vamos lá, então. O botox é clínico ou estético? Botox, na verdade, é um procedimento cosmiátrico que a gente adapta para o nome de estético, né? É um procedimento estético. Que, na verdade, né, ele chegou na clínica neurológica primeiro, mas hoje em dia ele está na estética dermatológica, porque ele chegou, na verdade... Ele era usado para tratamento... Para tratamento de doenças neurológicas e depois oftalmológicas. Hoje em dia, ele já está na área de estética da dermatologia. Então, quer dizer, o Botox hoje em dia, a gente sabe que é um paralisante, é uma toxina, né? Que a gente chama de toxina botulínica, que no mercado a gente tem diversos nomes. A gente chama Botox, mas erroneamente, porque Botox é uma marca de uma empresa. O nome é toxina botulínica. E a toxina botulínica, ela vem justamente para bloqueio muscular. E no caso, como a gente usa na dermatologia, na estética, a gente paralisa a musculatura e consegue um efeito bacana. Por exemplo, na fronte, você paralisa... Quem tem olho claro, ele força mais expressão, acho, com a luz, com a claridade, sol, com a exposição do sol. As pessoas de pele clara e olhos claros, ela tem mais facilidade de ter essa expressão mais marcada, você acha? Exatamente. Na verdade, assim, as pessoas de pele clara, na dermatologia, a gente chama de fototipos, né? A gente tem do fototipo 1 a 6. Uma pessoa com uma pele, que a gente chama de fototipo de 1 a 3, que é uma pele mais clara, ela tem, na verdade, uma tendência, né, a ter mais rugosidade. É a coisa que você falou do olho claro, ele faz... a luz, né, força com que o indivíduo ele fique forçando a musculatura e essa musculatura acaba criando rachaduras que a gente vai chamando de rugas, né? E essas rítides, na verdade... com rachadura. Perioculares, essas rítides dão essa impressão ali que a pessoa está envelhecida, que é a rugosidade. Pela luminosidade mesmo. Então, você tem uma tendência a envelhecer mais precocemente. Quantos anos a pessoa pode começar a fazer... Toxina? Eu preconizo... No consultório, você tem... chegando milhões de pessoas em idades diferenciadas querendo fazer. Tem gente até 18 anos que já quer aplicar a toxina botulínica. Eu preconizo, de repente, depois dos 27, entendeu? Porque eu já acho que aí, realmente, o indivíduo já tem uma tendência a marcar mais. Aí, na faixa dos 30 anos, você já tem um envelhecimento, realmente. Falam que o envelhecimento é após os 25, mas depois dos 30 é uma coisa mais marcada. Então, eu acho que depois dos 27 vale a pena você usar, até porque o Botox, além de ser paralisante, ele inibe que você tenha novas rugas. Então, é bacana estar fazendo, porque ele faz uma profilaxia, né? E tem que dar manutenção no botox de quanto tempo, assim, no caso? Se eu for pelas pacientes, elas querem fazer 3, 4 vezes por ano, mas não é isso. O ideal é você fazer 2 vezes a cada 6 meses, porque a toxina ela tem um prazo de 4 a 6 meses. Mas para quem malha, por exemplo, você que é uma pessoa que faz muita atividade física, muito esporte, então faz muita careta, né? Então você força mais a musculatura e aquela inibição que a gente tem da toxina botulínica, ela vai acabando mais precocemente. Então, às vezes, no prazo de 4 a 6 meses que a gente fala, tem gente que no prazo de 4 meses já não tem mais toxina. E às vezes não é culpa do produto ou do médico ter aplicado mal, mas o próprio dia a dia, o cotidiano daquele indivíduo, entende? E o botox, ele é feito só nas ruguinhas ou ele é usado para outro procedimento estético, assim? Não, a toxina botulínica, ela pode ser usada, como você falou, como paralisante, nas rugas, principalmente nessa área que você está falando tanto periocular, na área da região frontal, que a gente chama essa região aqui de glabela, a gente usa muito. Se você paralisa a glabela, você consegue até uma elevação da pálpebra, que as mulheres querem muito, aquela coisa, não um olhar diabólico, mas aquela elevação Ai, tá da repreendido. pálpebra, de você conseguir Lembrei da Bolina. os olhos
ficar assim, com um aspecto, né, mais jovial, né? Você ficar com aquele olhar elevado, fica bacana também. Então eu tenho salvação, Não, assim, e outra coisa, esqueci de falar, que é importante. A toxina é usada também para sudorese, né? A gente usa, assim, aí eu tô falando dela como clínica, Ai. parte clínica. Porque Quando a pessoa sua muito, fica com aquele famosa pizza, né? porque a gente fala Que assim... se dá uma picadinha de botox, melhora. Para a glândula. Exatamente, porque você me perguntou exatamente isso no início, e eu erroneamente falei, ele é usado dentro da dermatologia como um procedimento estético. Mas clinicamente a gente usa ele também dentro da dermatologia. Aí que a gente estaria falando de sudorese. Sudorese axilar e sudorese plantar. Então é bacana você estar usando... No pé também? No pé também. E aí você consegue aquela paralisada da sudorese. Não fica aquele pãozão, aquele pé inchado, assim? Não, você faz na ponta do pé. Fica muito legal. Gente, vamos fazer? Quer fazer? No pé não, eu queria aqui, ó. Porque não tem uma galinha, um pé de galinha aqui, né? Não, aí tem você tem que, tem que fazer. Eu tenho que nascer de novo ou tá bom? Não, tem que fazer. Tem Não, salvação? não, tem salvação. Olha isso aqui, Não toda tem salvação. E o bigode chinês? Aí já é outro procedimento da dermatologia, já é o preenchimento. O laser, ele é estético ou ele é clínico? O laser, na verdade, assim, todos esses procedimentos são procedimentos estéticos, como falei. Mas você pode usar clinicamente, dependendo se o paciente vem com uma doença dermatológica. Então, assim, eu vou voltar a repetir para não ficar mal falado, assim, porque no início eu errei quando eu falei o botox é um procedimento estético, não necessariamente. Ele foi usado dentro da neurologia e da dermatologia, ele pode ser usado, como eu falei, na sudorese. Foi bom que a gente foi conversando e eu fui adaptando. E exatamente, o laser também. De repente o paciente tem uma mancha vindo do porto, alguma coisa que ele nasce com aquilo, é legal também usar um laser para retirar aquela lesão, que é uma lesão, no caso, já é uma doença, não entra como uma lesão cosmiátrica, na parte estética. É legal que você perguntou, é bem interessante para esclarecer isso para as pessoas. Tem uma mancha de nascença, assim, de anos, é possível retirar com laser? Exatamente, dependendo do laser a gente consegue tirar. A gente pode Melhora. comprar hoje uma boca nova, um pescoço novo, com esses procedimentos? Com preenchimento, né, com botox, não sei. Tem como comprar uma boca nova? Eu quero ficar com a boca mais grossa. Ou quero botar pra dentro, não sei. Não, é interessante. Será Você tá que falando que as pessoas, elas... Mick Jagger. Eu gosto até de falar sobre isso, porque quando a gente fala compra, parece que é tudo muito fácil. Comprar, beleza, é muito difícil também. Você pode comprar... Pode melhorar. Ou, de repente, você querer chegar. Porque, às vezes, o paciente chega pra você, ele quer ficar com a cara da Nicole Bauls. É difícil, é uma mulher bonita, que nasceu bonita. Entendeu? Então, é muito difícil você adaptar uma paciente obrigada, queira... Vanessa. Não, mas é verdade. Me se senti agora, me se senti, ó. Você consegue, na verdade... Veio o Bob destruiu agora. Vanessa, levanta. Mas é como o caso do Ken humano, né? É difícil, não dá. Você não pode ser um boneco, você vai ser uma Nicole, como eu falei. Você consegue trazer traços daquela pessoa ou trazer traços de beleza. Você consegue comprar traços. Então, eu posso comprar traços de uma boca bonita, traços de uma pele bem tratada. Então, isso vai te dando o quê? Vai te dando, na verdade, vai dando vitalidade para aquela pele, vai dando um visual diferenciado. Mas não necessariamente aquela mulher vai ficar deslumbrante, linda, entendeu? Você ministra aula para outros médicos. Exatamente. Como seria o conteúdo dessas aulas, assim? Exatamente desse assunto que a gente está falando, de preenchimento. Eu dou aula de preenchimento no Brasil todo e eu falo justamente de alguns tipos de preenchimento. O que está na alta agora, que a gente fala muito, é essa coisa da volumização, que é difícil até para o telespectador que está ouvindo. Volumização, o que seria isso? Volumização, a gente pode comparar um pouco até com a bioplastia, mas não necessariamente usando aqueles tipos de materiais. A bioplastia seria um preenchimento, assim, não? É um preenchimento no qual você usa alguns materiais. Tem vários materiais no mercado. Então, assim, a volumização seria isso, a bioplastia seria isso. É você, na verdade, corrigir um queixo, corrigir uma mandíbula. Então, você vai botar uma quantidade maior. Se acha que meu queixo é curto, eu dou uma picadinha, aumentadinha. Aí você, de repente, você consegue um queixinho mais protuso, entendeu? A volumização não é para ser usada, por exemplo, em região de olheira, em boca. É para ser usada em região malar, em região de queixo, em região de mandíbula. São locais apropriados para você volumizar. Uma celulite, por exemplo, você pode fazer uma subcisão e, de repente, colocar um volumizador e, na verdade, alisar aquela região. Isso é bacana também. Nossa. Então, a volumização é basicamente isso.
Nossa, não sabia que tinha até pra celulite, não, gente. Tem pra tudo. Porque às vezes tem celulite que fica bem marcada, né? É aquela celulite bem marcada, aquele paciente que fez um tratamento de laser, ficou bacana, mas ele tem uma celulite marcada que ela já tá ali, a gente chama aderida, uma fibrose. Então você vem, você retira aquela fibrose, faz ali uma subcisão, é um nome assim técnico que eu tô falando, é um corte, né? Você vem com uma agulha, você corta aquilo ali, falando como é, e depois você coloca o que tem de mais novo na área estética, no seu consultório, assim? De mais novo, assim, eu diria, de repente, os tipos de laser. Eu tô com um laser novo agora, um ablativo, que é bem bacana, porque ele faz um processo de coagulação. Ele faz um processo que a gente chama de skin tightening. É difícil, porque eu tô falando, na verdade, um jargão médico, mas para entender. Ele puxa a pele, ao mesmo tempo que ele repuxa, ele vai trabalhando a textura da pele. Então, eu acho bem bacana esse laser. Doutora Vanessa, eu li uma matéria também, que tem um procedimento novo, que é da área da vagina, assim, genital, né? Como é isso? Existe isso? Que deixa mais inchadinha, que deve dar a sensação que é mais apertadinha. Tem isso sim, exatamente. Então, Existe. Existe. Na É verdade, um método novo. É novo. Na verdade, assim, a cirurgia plástica, né? Os cirurgiões agora estão fazendo, a gente chama de, na verdade, reconstrução vaginal, né? A mulher que já tem... Chega com a periquita destruída, reconstrói, levanta o prédio tudo de novo. Solta a bomba na periquita, chega aquele... Não é? Mais ou menos. Tem que tomar cuidado, né? Naquela região genital Esses maridos que chegam, assim, muito empolgado, né? Fica aquela coisa Aí depois tem que fazer reconstituição. barulho, assim, ó. Então, basicamente assim, a região genital, ela é reconstruída e depois a dermatologia, né, na verdade, você chega nos... É difícil, é um jargão, na verdade, os pequenos lábios, porque a genitália, ela tem os grandes lábios que ficam por fora, tem os pequenos. E quando, na verdade, como você falou, tá destruída, e na verdade já tá... na verdade, aquela mulher que já passou, já teve filho, já tá com uma idade avançada, realmente aquilo ali, a gente tem uma flacidez daquela região. Como a gente tem no rosto, tem no pescoço, a gente tem uma flacidez. Você faz um preenchimento genital e dá aquele aspecto daquela genitália mais jovem, digamos assim. Fica bem bacana. E fazer repouso. Tem que fazer um repouso, óbvio. Porque, na verdade, você faz uma reconstrução primeiro genital e depois você faz um preenchimento ali na região. Essa reconstituição, ela não tem nada a ver com voltar a ser virgem, que tem, não tem esse babado? Tem, não é... É só voltar a ser apertada. Então, essa aí é só pra você, na fachada. verdade. Pra você, na verdade. Babado lá dentro. Não é. Não, é pra você justamente conseguir exatamente isso que você falou. É você conseguir um aspecto e, na verdade, até uma relação sexual. Faz cara de séria. Deixa eles brincar. É basicamente isso. E sobre enzima? As enzimas realmente ajudam a queimar essas gordurinhas localizadas? Então, às vezes você malha, mas fica uma gordurazinha que não sai dali. Às vezes a pochetezinha embaixo do umbigo e tal. É verdade que a enzima ajuda a destruir essa gordurinha? É verdade. Então, na verdade, a gente... São aplicações. Isso. Eu faço um protocolo de 5 a 10 aplicações. O paciente pode optar por 5 ou 10. Eu gosto do protocolo de 10. Então, você faz semanalmente, tanto enzimas para gordura localizada, para celulite, para flacidez, flacidez do pescoço. Exatamente, uma agulha micro, bem pequenininha, como se fosse uma mesoterapia. Como se fosse de insulina? Não tem nada a ver. É uma agulha, na verdade, que você usa de meso. A gente chama, é uma agulha chamada Mesoran, uma agulha bem pequenininha. E ela, na verdade, você faz a entrada do material ali e você vai dando microponturas. E aquilo ali, na verdade, ajuda, né? Mas isso aí dói não? Dói muito pouco, na verdade. Pra ficar bonita tem que sofrer um pouquinho também, né? O resultado é tão bacana que as mulheres hoje em dia, elas nem sentem, assim, tanto aquela dor insuportável, não é. É isso. Queria agradecer, doutora. Obrigada. Adorei. Adorei. Vou levar a Tiffany pra fazer os negocinhos logo.